Olha, agora a gente vai falar dos problemas aqui dentro do Brasil e da necessidade de acordo aqui com os grupos no Brasil. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, encomendou uma proposta de ajuste fiscal ao grupo de trabalho sobre a reforma administrativa comandada pelo deputado Pedro Paulo, do PSD. A gente vai agora com o Daniel Hittner, diretamente aqui de Brasília. Eu fico muito feliz, Dani, de dividir a tela contigo e explicar de uma maneira prática aqui para o nosso público. O grupo está formado já tem um tempo para falar sobre reforma administrativa. Aí vem o chefe, outro chefe, tá, Hittner? Não é da CNN, não. Aí vem o chefe da Câmara e fala: eu quero que vocês também tratem aí de apresentar algumas sugestões sobre ajuste fiscal. É isso? Boa tarde. Isso mesmo, Basília. Boa tarde para você. É um prazer dividir a tela aqui contigo e boa tarde a todos. Basília, esse grupo de trabalho sobre reforma administrativa foi criado oficialmente na quinta-feira agora. Ele tem 14 deputados e um coordenador dos trabalhos todos que ficará de apresentar um relatório final, uma proposta de projeto de lei, proposta de emenda à Constituição sobre reforma administrativa, que é um tema que o último presidente da Câmara, Arthur Lira, tentou emplacar, não conseguiu. Agora, Hugo Mota tenta chamar como um projeto de sua marca própria ali. É um projeto difícil. Jair Bolsonaro tentou no passado, apresentou a PEC 32, que até avançou um pouquinho na Câmara, depois travou. O PT não é tradicionalmente um partido visto como simpático à matéria e essa discussão começou a andar num grupo de trabalho que vai apresentar as suas conclusões em 45 dias. Qual que é a novidade da história? Diante da confusão que a gente está vendo com a alta do IOF, uma reação muito forte do setor produtivo e de um amplo apoio entre frentes parlamentares, 12 ou mais que já se manifestaram ali pedindo a revogação do IOF e apoiando um projeto de decreto legislativo para assustar a medida do governo, o que aconteceu? E aí é a grande novidade. O presidente da Câmara, Hugo Mota, ligou para o coordenador do GT da Reforma Administrativa, deputado Pedro Paulo, e disse o seguinte: Pedro, eu tinha te contratado para pensar a reforma administrativa. Agora eu vou aditivar o seu contrato. Eu quero que você me entregue também medidas de ajuste fiscal. Pedro Paulo imediatamente está colocando ali a cabeça para funcionar, colocou esse assunto já em debate no grupo e fala em 3 medidas que podem prosperar. Ele não está cravando, mas está colocando já para discussão. Uma, corte de gasto tributário, um corte horizontal ali, ele calcula da ordem de 10%, para acabar de forma igualitária com 10% dos incentivos fiscais de todos os setores e não estabelecer aquele duelo de ganhadores e perdedores, aquele lobby eterno que acaba deformando todas as discussões. Segundo ponto, desvinculação do salário mínimo de reajustes ali do BPC, de aposentadoria, de pensões, estabelecer uma regra para salário mínimo, outra regra para outros benefícios e aposentadorias. Terceira medida, acabar com o piso, fazer a desvinculação do piso para saúde e educação. Hoje, saúde e educação têm que obedecer a uma proporção da receita corrente líquida. O que acontece? Se a receita do Estado, da União, acaba crescendo mais do que o limite previsto pelo arcabouço fiscal, os gastos com educação e saúde acabam roubando espaço no orçamento de todas as demais despesas. São essas 3 frentes que Pedro Paulo já coloca aqui, que tem a simpatia dele, que ele gostaria de mexer. Tudo isso num contexto em que o governo se comprometeu a apresentar em 10 dias uma alternativa para o IOF. O que a gente pode deduzir disso tudo? Hugo Mota e um grupo da Câmara dos Deputados, no qual o presidente da Câmara tem bastante confiança, um deles é o coordenador Pedro Paulo, já estão preparando ali uma resposta para o caso de o governo não apresentar essas alternativas.
Uma vacina para a demora e dificuldade do governo em trazer isso que o Congresso quer ouvir, né? Olha, a gente não vai mais aumentar o IOF, mas é muito interessante mexerem com o grupo da reforma administrativa, que é uma ideia, uma proposta necessária para o Estado. Não é de agora e segue em muitas conversas, reuniões ali, pouco a gente vê de novidade mesmo, o caminho de aprovação de uma reforma administrativa. Você acha que isso mudou com a ideia de agitar esse texto para incluir também propostas de ajuste fiscal? Você acha que tem chance de uma reforma administrativa passar esse ano? Basília, 2025, já meados de 2025, com um ano de governo e Câmara, Congresso funcionando, porque depois todo mundo só vai fazer campanha para a eleição, é claro que é bastante difícil, eu diria, extremamente improvável que isso passasse. Depois de criado o grupo, o que Pedro Paulo já deixou claro? Que a inspiração, o modelo de reforma administrativa dele não é a PEC 32 de Jair Bolsonaro, que era uma PEC ali paulo-guediana, contestando a estabilidade do servidor público, fazendo outras medidas ali que um governo do PT teria imensa antipatia. Pedro Paulo foi numa linha que fica no meio do caminho entre a visão de reforma administrativa de Paulo Guedes e a visão de transformação do Estado do PT. Com essa agenda e com a necessidade, com a pressão da sociedade, do empresariado, por responsabilidade fiscal, por medidas de ajuste, eu diria que o que era extremamente improvável ficou difícil, desafiador, mas não dá mais para descartar, porque a Câmara quer dar uma resposta a essa agenda fiscal que imputa o governo de estar negligenciando. Gostou desse vídeo? Se inscreve nesse canal, curte, comenta e compartilha para que mais pessoas saibam dessas informações.